Santos e Palmeiras não vai acontecer neste final de semana. Foi adiado o Clássico Paulista pelo Brasileirão. E por conta disso, o Santos vai jogar um amistoso nesta semana, no Espírito Santo. Então vamos trazer detalhes dessas duas situações, que uma meio que puxou a outra, e quero a sua opinião nos comentários, porque particularmente não entendi por que apenas o Palmeiras conseguiu esse adiamento da partida. Lembrando que Botafogo e Flamengo, que recentemente estavam também no Super Mundial de Clubes, vão jogar esse final de semana. Então, gostaria de entender por que apenas o Palmeiras conseguiu adiar esse clássico contra o Santos, jogo que seria disputado na Vila Belmiro agora nesse fim de semana. Tá certo? Mas vamos falar sobre isso com calma neste vídeo. Mas antes, aquela dica para você que tá sempre aqui comigo no canal, para você comprar sua camisa do Santos ou comprar aquele look para você jogar bola com os amigos, fazer uma academia, ou comprar essa camisa azul do Santos que tá todo mundo querendo, e lá na Foot Fanatics você encontra o modelo masculino, feminino, juvenil, todos os tamanhos, entrega para você na sua casa em todo o Brasil, dependendo da sua região, até mesmo com frete grátis, e você usando o cupom NAGLANAFUT, você ganha desconto para todo o site, principalmente em produtos do peixe. Então entra lá na Foot Fanatics, tenho certeza que você vai gostar, tá certo? Bom, vamos então à ordem cronológica dos fatos, porque como eu disse, uma coisa acabou puxando a outra. Então, não ter o clássico nesse fim de semana fez com que o Santos procurasse um amistoso para conseguir testar o seu time antes do retorno do Campeonato Brasileiro. Então vamos aqui à matéria da UOL e da Gazeta, né, que fala o seguinte: CBF define que Santos e Palmeiras não será mais neste fim de semana. A CBF tomou a decisão e comunicou ao Santos que o jogo nunca esteve oficialmente agendado. Desde que a entidade divulgou a tabela detalhada da 13ª rodada, o embate estava com data e horário a definir. As demais partidas foram divididas entre os dias 12, sábado, 13, domingo e 14, segunda-feira. Não tinha definição do horário e da data correta, mas a previsão que se tinha é de que esse jogo aconteceria nesse final de semana, a não ser que o Palmeiras jogasse a final do Super Mundial. E depois isso foi alterado, tá? Se o Palmeiras avançasse para a semifinal, esse jogo também não aconteceria na data que estava sendo especulada, 12 ou 13 de julho. Se o Palmeiras avançasse para a semifinal, coisa que não aconteceu. Então o Santos entendeu que Palmeiras foi eliminado, o jogo vai ser mantido. Só que não foi isso que aconteceu. Mas, seguindo aqui a matéria que fala o seguinte: no Peixe, havia o entendimento que com a eliminação do Palmeiras do Mundial de Clubes, o clássico podia ocorrer já nesse fim de semana, né? Que foi o que a gente falou aqui. Do outro lado, o Clube Alviverde, que já retornou ao Brasil, bom pontuar isso, aguardava uma posição da CBF e apoiava a ideia de disputar o clássico posteriormente. Sendo assim, o Santos ganha mais alguns dias de preparação para a retomada do Brasileiro. O time deve voltar a campo no próximo dia 16, quarta-feira, diante do Flamengo na Vila Belmiro. O Palmeiras, por sua vez, se prepara para enfrentar o Mirassol, também nessa próxima quarta-feira, no Allianz Parque. A nova data para Santos e Palmeiras será marcada posteriormente com a concordância de ambos os clubes. Então, os dois clubes têm que ter um acordo ali de quando vai ser essa nova data. Provavelmente, ainda não tem esse martelo batido, deve ser uma data FIFA. E aí é um problema tanto para Santos como Palmeiras, porque o Santos, provavelmente, se for numa data FIFA, não deve ter o Neymar. Rincon também é outro jogador que vira e mexe é selecionado pela Venezuela, né? Mas o foco principalmente no Neymar, porque é o titular desse time. O Palmeiras também tem outros jogadores que vira e mexe são convocados. Então, será que foi mesmo a melhor decisão
para Santos e Palmeiras? Ah, porque os jogadores do Palmeiras estão cansados. Ah, porque o Palmeiras, para cumprir aquela questão da CLT, vai dar folga para os jogadores. Não sei qual que vai ser o cronograma do Palmeiras. Se eles ganharam folga, mini férias, se eles estão treinando. Faz sentido? E outra coisa, repito o que eu disse. O Flamengo vai jogar fim de semana contra o São Paulo. O Botafogo vai jogar. Então, não faz o menor sentido. Abre a exceção para um e para outros não. Não entendo. Até olhando aqui a tabela, né, de jogos, ó, o Flamengo pega o São Paulo sábado, às 4h30, no Maracanã. O Botafogo pega o Vasco no Mané Garrincha, sábado também. Então, assim, não faz o menor sentido. E o outro jogo que foi adiado, mas esse faz sentido porque o Fluminense ainda não foi eliminado, é Mirassol e Fluminense. Mas tudo bem, o Fluminense segue lá no Mundial de Clubes. Gostaria de entender o raciocínio da galera lá da CBF, sinceramente, tá? Lembrando que aí com esse adiamento, o Roleiser, que não jogaria contra o Palmeiras, caso a partida acontecesse agora, nesse fim de semana, ele não joga então contra o Flamengo, porque é o primeiro jogo após o retorno do Campeonato Brasileiro, né? O jogo seguinte da suspensão do Roleiser, então o Roleiser não joga contra o Flamengo na Vila Belmiro e aí volta na outra rodada contra o Mirassol, tá bom? Só para deixar isso bem claro para vocês também. E aí, sem o jogo no fim de semana, o Santos vai ter um amistoso contra a Desportiva Ferroviária na Vitória Cup essa quinta-feira, tá bom? Então vamos aqui a alguns detalhes da matéria que fala o seguinte: o Santos vai disputar um amistoso contra a Desportiva Ferroviária nesta quinta-feira, às 21h30, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, Espírito Santo, como parte da programação da Vitória Cup de 2025. A equipe santista aproveita o espaço no calendário após o adiamento do clássico contra o Palmeiras pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para manter o ritmo de jogo e se preparar para o confronto diante do Flamengo, marcado para o dia 16 na Vila, a delegação já tem a logística organizada para a viagem ao Espírito Santo. A Desportiva Ferroviária foi a anfitriã da primeira fase do torneio internacional, que ocorreu entre os dias 2 e 6 de julho, também nos estádios Engenheiro, Araripe e Kleber Andrade. Participaram ainda Cruzeiro, Banfield e Defensa e Justiça. A equipe capixaba foi superada por 1-0 pelo Banfield e por 2-1 pelo Defensa. A partida contra o Peixe encerra a programação da competição e serve também como atrativo para o público local, com a presença de Neymar e outros nomes conhecidos do elenco santista. Com 11 pontos, o Santos ocupa atualmente a 15ª colocação do Brasileiro, mesma pontuação do Inter, que abre a zona de rebaixamento. E aí, essa questão do amistoso é importante também para o Kleber Xavier colocar em prática o que foi trabalhado dessas 2 semanas de treinos no CT Rei Pelé. Alguns treinamentos de 2 períodos, né? Um dia sim, um dia não. 1 período, 2 períodos e assim por diante. O Kleber também falou que vai dar uma ênfase na questão do ataque do Santos e, logicamente, também, né, melhorar ainda mais o setor defensivo, mas ele falava que o que estava incomodando nesses últimos jogos era principalmente a parte ofensiva, que era um Santos que em alguns momentos criava oportunidades, mas na hora de concluir o gol não conseguia fazer isso com excelência. Outro ponto que o Kleber Xavier pode observar nesse amistoso é a forma que esse Santos pode jogar com o Neymar. A gente já falou aqui em outros momentos que o Santos está muito confiante para esse novo Neymar nesse segundo semestre. O Santos vem falando nos bastidores de que voltou muito mais forte, melhor fisicamente das férias. O Kleber Xavier, em uma entrevista recente, disse que pretende contar com o Neymar 90 minutos para o jogo contra o Flamengo. Então, vai ser importante para entender como esse Neymar vai jogar. Por quê? Porque o Kleber Xavier gostou muito do Santos contra o Botafogo, que o Neymar e o Roleiser jogaram um pouco mais avançados. E o Kleber Xavier
em entrevista ao Domingo Esportivo, disse que entende que o Neymar pode jogar como falso 9 ou também como segundo atacante. E que precisa, para esse jogo contra o Flamengo, encontrar quem que vai ser esse parceiro do Neymar, já que o Roleiser está suspenso. E aí ele até cita de colocar um outro jogador, né, de mais mobilidade, ou até mesmo um Tiquinho, ou até mesmo um David Washington. Então vai ser interessante, principalmente essa primeira etapa, que eu imagino que vai ser o time considerado titular do Santos, nesse amistoso, para que a gente entenda mais ou menos o que o Kleber Xavier está pensando. Como que vai ser o comportamento do Willian Arão, como que vai ser o comportamento do Igor Vinícius, como que vai ser a dupla de zaga, se de fato vai ser o João Basso e o Luan Pérez, porque ele tinha dito anteriormente que se o Santos jogasse, né, no dia seguinte àquela entrevista, seria João Basso e Luan Pérez. Será que mudou? Será que o Zé Ivaldo vai conseguir a vaga? O Gil, que não se aposentou, que não vai sair do Santos, pode beliscar uma vaguinha? Então, algumas questões que nós teremos, quem sabe, algumas respostas ou alguma ideia de como esse Santos pode se portar. Então, é um confronto que eu julgo ser importante, não pela questão apenas do adversário, né? É importante você testar os seus jogadores contra outros atletas que não fazem parte ali do mundinho Santos, né? É diferente do que você, sei lá, um jogo treino contra o Sub-20. Não, acho melhor você, né, pegar um outro clube com torcida, vai ter transmissão provavelmente, né, o Gold e também o Sport TV estão negociando os direitos de transmissão, mas é importante você testar aquilo que você trabalhou, né, durante os treinamentos. Enfim, vamos ver, tô ansiosa para esse amistoso, para ver como que o Santos vai conseguir se portar, tá certo? Mas é isso, me fala aqui nos comentários o que você achou dessa mudança, né, de não ter o clássico agora nesse final de semana. Eu achei ridículo. Tanto é que Botafogo e Flamengo, que também foram eliminados, vão jogar esse final de semana. O único clube que também teria justificativa seria o Fluminense, né? Por quê? Por que aceitaram esse pedido do Palmeiras? Gostaria de entender. Mas me conta aqui nos comentários o que você achou sobre isso, o que você espera também sobre o amistoso, tá certo? Grande abraço e ó, corre aqui para se inscrever no canal, todo dia tem vídeo falando sobre o Peixão.